louvo ao Senhor Deus pelo privilégio destes 27 anos ter celebrado com esta igreja 2 anos. 2 anos eu estive pastorado desta igreja e nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus. Eu estava lembrando de uma história que o pastor uma vez me contou, que pastoreou uma igreja por algum tempo, e então o Senhor Deus o chamou para outro lugar, para outra igreja, e um pastor o sucedeu no pastorado da igreja. E após algum tempo, este antigo pastor se encontrou com o atual pastor da igreja, e então ele perguntou ao atual pastor da igreja: como é que vai a igreja? E então aquele atual pastor, aquele sucessor dele, disse: exatamente do jeito que o Senhor deixou. Exatamente do jeito que o Senhor deixou. E ele disse: é preocupante porque eu não posso me alegrar sabendo que a igreja está exatamente do jeito que eu deixei. E a minha alegria, irmãos, é justamente essa nessa noite. É encontrar a igreja não do jeito que eu deixei, quando o Senhor Deus me chamou para outro lugar, para outra igreja, mas a alegria de um pastor que volta à igreja onde o Senhor Deus o colocou por algum tempo, é exatamente não ter conhecido ainda muitas pessoas que hoje frequentam a igreja, que hoje trabalham na igreja. E a minha alegria, claro, é rever tantos irmãos e irmãs, queridos e queridas, esta alegria, mas também a alegria de conhecer outros irmãos, de ver muita gente nova, rostos novos aqui na igreja. Por isso é minha alegria nesta noite de estar celebrando 27 anos de organização eclesiástica. Agradeço imensamente ao reverendo Marinésio, ao conselho da igreja, por esta lembrança que enche o meu coração e o coração da minha esposa, que está comigo nesta noite, de alegria e de graça, sabendo que é graça do Senhor Deus estarmos nesta noite celebrando esta data tão importante para a história desta igreja, mas não apenas para a história no sentido de passado, em relação ao que passou, em relação ao que aconteceu, mas também em relação ao que acontecerá, porque toda igreja que celebra aniversário, ela tem a oportunidade de fazer uma reflexão em relação ao passado, em relação ao presente, mas também em relação ao futuro, de olhar para frente. Então, nada mais motivador nesta oportunidade do que falarmos da graça de Deus, da graça que nos motiva, a graça que nos motivou no passado, a graça que tem nos motivado no presente e a graça que continuará nos motivando no futuro. Enquanto o Senhor Deus não voltar, o Senhor Jesus não voltar para resgatar a sua igreja, a nossa caminhada, ela continua, a nossa jornada, ela seguirá. Então, neste momento, eu convido a amada igreja a abrir juntamente comigo a palavra de Deus no livro de Neemias. E eu desejo, então, com base no livro de Neemias, falar exatamente sobre esta temática, a graça que nos motiva. Então, com base no livro de Neemias, no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4.
tradução que eu usarei é a Nova Almeida atualizada, que diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anã, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Vamos orar neste momento ao nosso glorioso Deus. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, ó Deus, celebrando 27 anos de organização eclesiástica desta igreja, Senhor. Obrigado por toda a história, Senhor Deus, por tudo que já aconteceu, porque em tudo o que aconteceu no decorrer da caminhada desta igreja, somos testemunhas da Tua mão, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Somos, ó Deus, testemunhas da Tua mão atuando no presente, no hoje, Senhor Deus. Mas também somos crentes e temos a certeza de que a Tua mão, Senhor, continuará guiando, conduzindo em triunfo esta igreja. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre este momento de reflexão na Tua palavra. Assim nós oramos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Restauração além dos muros. Restauração além dos muros. Este foi o tema, queridos, de uma série de mensagens que por alguns meses eu tive o privilégio de expor com base neste livro, o livro de Neemias. Por alguns meses eu pude refletir sobre o que a Bíblia nos ensina sobre restauração. Interessante que no decorrer da minha caminhada no livro de Neemias, eu pude chegar a algumas conclusões, tanto sobre a mensagem do livro em si, como também sobre o que verdadeiramente significa a palavra restauração. Porém, de todas as conclusões que eu cheguei enquanto estudava o livro de Neemias, uma me chamou a atenção de forma especial. Foi justamente o fato de que toda pessoa sem exceção, possui pelo menos uma área da vida, seja a área profissional, seja a área financeira, seja a área matrimonial, seja a área familiar, seja a área emocional, seja a área espiritual que necessita de restauração. Todos nós temos alguma área ou algumas áreas da vida carente de restauração. Porque todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós não carregamos apenas o peso do pecado em si. Nós carregamos também o peso das consequências do pecado em nossas vidas. Carregamos dores, carregamos feridas, carregamos hematomas e traumas emocionais que os nossos pecados causaram não apenas em nós, mas também causaram nos outros. É por isso que o tipo de restauração, e nós observaremos isso no livro de Neemias, o tipo de restauração que Neemias buscou para Jerusalém foi uma restauração além dos muros derrubados, além das portas queimadas. Neemias buscou para Jerusalém uma verdadeira, uma profunda, uma autêntica restauração.
uma restauração completa, uma restauração espiritual. Portanto, nesta noite eu desejo falar com base num momento específico da jornada de Neemias rumo à restauração de Jerusalém. O livro de Neemias conta a sua jornada na obra de restauração de Jerusalém. E com base num momento específico desta jornada, eu desejo mostrar como a graça de Deus nos motiva a não desistir do projeto de restauração que o Senhor Deus tem para cada um dos seus servos, tem para cada uma das suas igrejas. Então, se você conhece um pouco do contexto do livro de Neemias, você deve lembrar que quando o Senhor Deus escolheu Neemias para liderar o projeto de restauração, tanto de Jerusalém quanto de Judá, o Senhor Deus concedeu a Neemias tudo aquilo que ele precisaria para levar adiante o trabalho de restauração. Veja, o Senhor Deus concede a Neemias, em primeiro lugar, o chamado. O Senhor Deus concede a Neemias a visão espiritual, a visão além daqueles muros derrubados, além daquelas portas queimadas. O Senhor Deus concedeu a Neemias os recursos financeiros, os recursos humanos, para que aquela obra fosse levada adiante. E é interessante porque o Senhor Deus concedeu a Neemias também os patrocinadores daquela obra. Porém, tudo isso, irmãos, tudo isso que eu falei, seria insuficiente se o Senhor Deus, pela sua graça, não tivesse dado a Neemias algo chamado motivação. Motivação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de refletir sobre o significado da palavra motivação. A palavra motivação é resultado da junção, da união de duas outras palavras da língua portuguesa. A palavra motivo mais ação. Motivo mais ação. Em outras palavras, o Senhor Deus concedeu a Neemias motivos para que ele partisse para a ação, para que ele não desistisse, para que a obra não ficasse pelo caminho, para que ele não esmorecesse. Se você observar, desde o momento em que Neemias toma conhecimento da situação, da calamidade de Jerusalém e Judá, até o momento da chegada de Neemias em Jerusalém, você verá que o Senhor Deus submeteu Neemias a um processo. A um processo de quê? A um processo de motivação. Observe que quando o Senhor Deus chama Neemias, quando o Senhor Deus deixa claro o seu chamado para Neemias, Neemias não estava motivado. Na verdade, Neemias estava arrasado. Porque nós observamos na leitura que fizemos, Neemias tomando conhecimento, através de irmãos, da situação de Jerusalém, da situação de Judá. E Neemias, então, ao tomar conhecimento da situação em que Jerusalém estava, que Judá estava, Neemias lamenta, Neemias fica arrasado, Neemias senta e chora de tristeza. Portanto, o último sentimento que naquele momento tomou conta do coração de Neemias foi o sentimento de motivação. Mas o Senhor Deus, a partir daquele momento, colocou Neemias num processo de motivação. O Senhor Deus, enquanto preparava Neemias para a missão, o Senhor Deus apresentou a Neemias motivos para que ele não desistisse. Especialmente quando os inimigos, especialmente quando as adversidades surgissem.
E não foram poucas as adversidades que Neemias encontrou no caminho. Não foram poucos os adversários que se levantaram contra Neemias. Por isso, irmãos, aplicando a nós, podemos afirmar desde já que o Senhor Deus, através da sua graça, Ele tem nos motivado. Ele tem nos motivado todos os dias. O Senhor Deus, todos os dias, todos os anos, a cada fase, a cada etapa das nossas vidas, o Senhor Deus tem nos dado motivos. Motivos para seguirmos, motivos para avançarmos, motivos para não retrocedermos, motivos para partirmos para a ação. E um dos exercícios que eu mais fiz enquanto percorria o livro de Neemias foi justamente o de traçar o perfil deste servo de Deus, Neemias. Isso é interessante porque Neemias foi um líder realista, ou seja, ele foi um líder pé no chão, mas ao mesmo tempo Neemias foi um líder esperançoso, cheio de esperança, um líder visionário, sonhador. Ou seja, no cumprimento da sua missão, Neemias nem foi um otimista tolo, aquele otimista que não enxerga as dificuldades, que não enxerga os perigos, os riscos, que não enxerga os desafios. Mas também Neemias não foi aquele pessimista chato, aquele pessimista que só vê dificuldades, que só vê desafios que não serão transpostos. Neemias não foi aquela pessoa que não consegue enxergar sequer uma luz no final do túnel, em cada situação e em cada circunstância adversa. Mas Neemias, pela graça de Deus, e a graça de Deus, irmãos, é o tema central desta obra, deste livro, a graça de Deus, a providência do Senhor Deus. Através da graça de Deus, Neemias aprendeu a manter viva a esperança, sem perder o senso da realidade. E isso é interessante porque algo que Neemias sempre fez em cada fase do trabalho de restauração de Jerusalém foi justamente encarar a realidade de frente. Encarar, não fechar os olhos para a realidade. Inclusive, uma das cenas narradas no livro de Neemias, que mais me chama a atenção, é quando Neemias chega em Jerusalém. Neemias chega de uma cidade destruída, arruinada, totalmente devastada. E Neemias faz o quê? Quando chega naquela cidade, Neemias percorre rua por rua, área por área, parte por parte. Neemias observa corajosamente o grau de profundidade da destruição de Jerusalém. Porém, o que é que Neemias faz quando ele encara aquela dura realidade de frente? O que é que Neemias faz? Será que Neemias senta num canto, coloca as mãos sobre a cabeça e começa a chorar de desespero? A resposta é não. Neemias partiu para a ação. Neemias se sentiu motivado. Neemias partiu para a batalha. Neemias partiu para a prática. E sabe quais foram os primeiros passos que Neemias deu no projeto de restauração de Jerusalém? Em primeiro lugar, Neemias motivou
os compatriotas que lá estavam em Jerusalém, abatidos, frustrados, mas não apenas abatidos e frustrados. Aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém estavam, na verdade, conformados com as ruínas de Jerusalém. Nós observamos isso no capítulo 2, versículo de número 17, quando o texto diz exatamente assim, no capítulo 2, versículo de número 17: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Então Neemias, ele dá aquela chacoalhada, uma forma popular de dizer, naquelas pessoas que estavam vivendo ali, naquelas pessoas que estavam conformadas às ruínas, aquelas pessoas que estavam acostumadas a contemplarem aqueles portões queimados, aqueles muros destruídos. Em segundo lugar, Neemias não apenas partiu para a motivação, mas Neemias apresentou aquelas pessoas que estavam ali um projeto, um plano de restauração, traçado por ele, abençoado por Deus, consagrado a Deus. Esse projeto era o projeto da restauração de Jerusalém. Nós observamos isso no versículo 18 do capítulo 2, que diz: e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Neemias contou a sua trajetória até chegar ali em Jerusalém, mas Neemias também havia apresentado quais seriam os passos para a restauração de Jerusalém. Neemias havia apresentado a visão, Neemias havia apresentado o seu chamado, Neemias havia apresentado os motivos, Neemias havia apresentado até mesmo quais seriam os meios, os recursos. O texto bíblico, então, nos revela que aqueles homens, ao ouvirem as palavras de Neemias, aqueles homens se sentiram tão motivados, aqueles homens se sentiram tão despertados, que o final do versículo 18 nos diz assim: então disseram a Neemias, aquelas pessoas que estavam frustradas, abatidas, decepcionadas, desanimadas, conformadas, estas pessoas disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Em outras palavras, Neemias, conte com a gente. Você não estará sozinho nesta obra de restauração. Você não estará sozinho neste projeto. Nós estaremos com você. Aqui, portanto, irmãos, aprendemos que toda pessoa, veja bem o que a palavra do Senhor Deus nos traz de ensinamento. Toda pessoa que deseja ter alguma área da vida restaurada pela graça de Deus, precisa aprender o valor da motivação. Precisa aprender a ser motivado e ao mesmo tempo motivador. É interessante como o Senhor Deus, pela sua graça, motivou Neemias
a trabalhar duro, a se entregar, a mergulhar naquele projeto de restauração de Jerusalém. Mas é interessante observar também como Neemias, impulsionado pela graça de Deus, motivou também seus amigos a trabalharem com ele, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Neste determinado ponto da trajetória de Neemias, rumo à restauração de Jerusalém, nós podemos extrair uma lição importantíssima, irmãos, para as nossas vidas. A graça de Deus, nós estamos aprendendo. A graça de Deus nos motiva. A graça de Deus nos anima. A graça de Deus nos desperta. Mas a graça de Deus sempre colocará pessoas também ao nosso lado, como instrumentos da sua graça, como instrumentos da sua misericórdia. Não importa se estamos em meio a um caminho de restauração, não importa se estamos em meio a um caminho de construção de um projeto, assim como foi com Neemias, o Senhor Deus sempre colocará servos e servas dele ao nosso lado, que não nos deixem batalhar sozinhos, que não nos deixem seguir sozinhos, lutar sozinhos. Pessoas que digam: eu estou com você. Eu estou com você. E é surpreendente, irmãos. E é surpreendente como isso acontece nas nossas vidas, nas nossas trajetórias. É interessante porque se alguém dissesse, antes de Neemias chegar a Jerusalém, se alguém dissesse: Neemias, chegando em Jerusalém, você encontrará muitos opositores, você encontrará muita gente invejosa, você encontrará gente inimiga, gente que trabalhará de todas as formas para atrapalhar o projeto de restauração. Eu tenho certeza que Neemias facilmente acreditaria. Facilmente diria: eu sei disso. Mas se lhe dissessem: Neemias, chegando lá naquela cidade destruída, naquela cidade com os muros derrubados, com as portas queimadas, você encontrará gente motivada, você encontrará gente animada, gente disposta a lutar com você pela restauração de Jerusalém. Provavelmente, Neemias não acreditaria com facilidade, porque é muito difícil acreditar que existam pessoas assim, vivendo num lugar literalmente em ruínas. Mas veja só, irmãos, o que a graça de Deus, o que a providência do Senhor Deus operou, porque foi exatamente pessoas assim que Neemias encontrou em Jerusalém. É verdade que Neemias também encontrou inimigos, é verdade que Neemias também encontrou os opositores, mas a graça do Senhor Deus moveu o coração de Neemias a não ouvir o que os opositores tinham a dizer, mas a se alegrar, a se motivar com aqueles que disseram: estamos com você, Neemias, estamos com você. Por isso, irmãos, há um princípio que nós podemos extrair dos ensinamentos, das verdades que a palavra do Senhor Deus nos ensina, especialmente com base neste livro de Neemias, que é justamente nós não darmos ouvidos às pessoas que estão testemunhando
a nossa luta pela restauração de alguma área da vida que o Senhor Deus tem nos mostrado a necessidade de restaurar. Seja uma área profissional, área espiritual, emocional, familiar, matrimonial. E pessoas dizem, não irá dar certo, você não vai conseguir. Você vai fracassar, vai ficar pelo caminho. Então, observe como a graça do Senhor Deus moveu o coração de Neemias a não dar ouvidos aos que os opositores tinham e tiveram a lhe dizer. As murmurações, as reclamações dos opositores. Outro dia eu estava refletindo exatamente sobre isso. Eu estava refletindo sobre o que fazer. O que fazer? O Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. E essas aflições pelas quais nós passamos nas nossas vidas, elas não se dão apenas quando nós vemos cristãos sendo aprisionados, torturados fisicamente, decapitados, mortos, mas ela se dá também através das palavras que são contra aquilo que nós estamos motivados pela graça de Deus buscando a restauração do casamento, a restauração da minha casa, da minha família, a restauração dos meus projetos profissionais, acadêmicos, um projeto de consagração espiritual, como talvez eu nunca antes me dediquei a buscar. E então surgem pessoas dispostas a tão somente dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir. É fogo de palha. E o que fazer com estas palavras? O que fazer? E tenho aprendido que as palavras das pessoas que se opõem ao que Deus está fazendo em nós e através de nós, são tão úteis quanto as palavras daquelas pessoas que nos apoiam. Sabe por quê, irmãos? Porque as palavras das pessoas que se opõem aos nossos propósitos, aos nossos planos, servem tão somente para testar a firmeza, testar a maturidade daquilo que nós temos colocado diante de Deus. Testar a firmeza, testar a maturidade. E é interessante porque eu lembro de uma ilustração. Não é uma história baseada em fatos reais, é uma ilustração com um ensinamento de uma jovem que tinha um sonho. Uma jovem que sonhava ser uma bailarina. E esta jovem, ela sonhava se apresentar nos grandes palcos, nos grandes teatros do mundo. E então, na sua adolescência, ela se matriculou numa escola de balé. E então passou a correr atrás do seu sonho, atrás do seu objetivo. E após alguns meses praticando balé, ela resolveu então fazer um teste para uma peça. E após a sua apresentação, na visão dela foi uma excelente apresentação, o diretor da peça
na frente de todas as outras candidatas concorrentes, o diretor disse: moça, desça agora mesmo deste palco, porque você está reprovada, você não serve para ser bailarina. Aquela jovem ficou tão decepcionada, ela ficou tão triste com a declaração daquele diretor que ela largou o balé para sempre. Alguns anos após, e ela não deixou de amar o balé, mas após alguns anos, ela foi a uma apresentação de balé com as mais famosas, importantes bailarinas da época. E é interessante porque o diretor daquela peça era exatamente o mesmo diretor que no passado havia lhe reprovado. Quando ela viu aquele homem de longe, aquele diretor, bateu no coração dela novamente aquela tristeza. E ela disse: ali está o homem responsável pela destruição do meu sonho. Então, ao final da apresentação, ela resolveu ir até aquele homem, aquele diretor, e falar com ele. E então chega diante dele e diz assim: eu sou aquela jovem que sonhava ser bailarina, mas por causa de uma palavra sua, eu abandonei o meu sonho. Aquele diretor então a olhou de frente e disse: você está vendo todas essas bailarinas que se apresentaram hoje? Elas são hoje as mais importantes, as mais conhecidas bailarinas. Porém, saiba que um dia, todas, sem exceção, ouviram de mim a mesma coisa que você ouviu. Sabe o que elas fizeram? Não se importaram com o que eu disse. Não deram a mínima para o que eu falei. E seguiram em busca do projeto, do sonho que elas tinham. Ore ao Senhor Deus, para que Ele, pela sua graça, mova o seu coração a confiar, a descansar na sua graça, a descansar na sua providência, a repousar e a aquietar o seu coração na sua palavra, não nas palavras daqueles que não terão absolutamente nada da parte da palavra de Deus a lhe dizer. Simplesmente dirão: não vai dar certo, não tem como, desista. Ore ao Senhor. Move, Senhor Deus, o meu coração em direção à Tua palavra. Ouve, Senhor Deus, e direciona os meus ouvidos à Tua palavra e o meu coração em direção à Tua providência. Creia que o Senhor Deus, pela sua graça, Ele sempre colocará pessoas como instrumentos da sua graça ao seu lado. E a sua palavra sempre lhe motivará. Não importa qual seja a circunstância pela qual passemos, qual enfrentemos, não importa, irmãos, por mais adversa, por mais difícil que seja, o Senhor Deus não permitirá que nós batalhemos, lutemos, avancemos sozinhos. Por isso, irmãos, não percamos de vista os motivos que o Senhor tem nos dado
para nós avançarmos. Esses dias eu vi um breve vídeo que me levou a refletir profundamente sobre as pequenas coisas que muitas vezes fogem aos nossos olhos. Eu estava vendo o vídeo de uma moça que estava em pé diante de um espelho. Parecia somente isso, uma moça, uma jovem em pé em frente a um espelho. Mas depois, quando a câmera abriu mais, esta jovem estava totalmente amarrada a uma maca. E ela então disse assim: quantas vezes eu estive em pé diante de um espelho e nunca agradeci a Deus por simplesmente estar em pé. Em pé. E hoje, tudo o que eu gostaria era estar em pé. Mas graças a Deus, porque eu ainda posso me ver diante de um espelho. Por isso, caminhando para a nossa conclusão, não pensemos, irmãos, que o diabo, o inimigo das nossas almas, está interessado na nossa conta bancária, no nosso diploma, nos nossos patrimônios. O diabo está interessado no nosso coração, especificamente na motivação que o Senhor Deus tem colocado nos nossos corações. Porque veja, uma pessoa pode ter um excelente projeto, uma excelente formação, pode ter dinheiro, pode ter conhecimento, pode ter todas as oportunidades possíveis, mas se ela não tiver algo chamado motivação, absolutamente nada adiantará. Da mesma forma, uma pessoa pode ter absolutamente tudo contra, pode não ter dinheiro, pode não ter formação, pode não ter conhecimento, oportunidades, mas se ela tiver motivação, ela construirá tudo do zero. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você deve alimentar constantemente a motivação do seu coração, porque uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que se a motivação do nosso coração ela não for regada, nutrida pela palavra de Deus, ela vai definhar, ela vai se perder, ela irá morrer. Por isso, lembre-se das palavras do salmista, no Salmo 73, que disse: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas o Senhor Deus é a força do meu coração. O Senhor Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu desejo, irmãos, concluir com mais uma palavra de exortação, de esperança para nós. O escritor C.S. Lewis costumava dizer que um dos problemas do homem não é que ele deseja muito acima do que pode alcançar. Não é porque ele é ousado demais nos seus sonhos, nos seus anseios. Pelo contrário, na maioria das vezes, o homem deseja muito abaixo do que pode receber da parte de Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Talvez o problema que você tem enfrentado na sua caminhada com Deus não é que você tem esperado muito de Deus. Pelo contrário, talvez você tenha esperado muito pouco da parte dele, enquanto ele deseja que você espere grandes coisas dele.
Você sabe qual foi o momento que o Senhor Deus usou Neemias para valer na obra de restauração de Jerusalém? Foi quando Neemias entendeu que a restauração que o Senhor Deus desejava promover naquela cidade era muito mais do que a restauração dos muros queimados, daquelas portas derrubadas. Era uma restauração profunda, uma restauração espiritual. Quando Neemias então entendeu que os planos do Senhor eram infinitamente maiores do que o dele, Neemias encontrou os motivos que precisava para seguir em frente. Por isto, nesta noite, peça ao Senhor, neste momento de celebração de 27 anos desta igreja, peça ao Senhor, Deus, que revigore seu coração, peça ao Senhor que fortaleça seu espírito, peça ao Senhor que confirme o trabalho das suas mãos, peça ao Senhor que prospere o seu caminho, peça ao Senhor para que você seja uma bênção por onde andar, peça ao Senhor que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle, mas acima de tudo, nesta noite peça ao Senhor que te dê motivação para trabalhar duro pela restauração das áreas da tua vida que estão arruinadas. O Senhor Deus, assim como usou Neemias, Ele quer usar você, meu irmão, você, minha irmã, para valer nesta igreja, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Mas antes é preciso que você entenda que a obra que Ele quer fazer na sua vida é muito além do que talvez hoje você tem pedido ou pensado. Pregador, chamado pregador do passado, Moody, costumava dizer o seguinte: eu quero fazer grandes coisas para Deus, exatamente porque eu espero grandes coisas da parte dEle. Que nesta noite você saia com anseio, sim, de fazer para o Senhor grandes coisas pelo seu reino, pela sua igreja, pelo seu povo, pela pregação do Evangelho, simplesmente porque você espera da parte dEle grandes coisas. Vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos motiva, Senhor, assim como motivou Neemias, o Teu servo, Senhor. A Tua graça nos motiva, a Tua graça nos anima, a Tua graça nos salva, Senhor, a Tua graça nos restaura. Obrigado, Senhor, por nos relembrar nesta noite os motivos que temos para seguirmos, ó Deus, para avançarmos, como diz o autor aos Hebreus, para não sermos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Assim nós oramos, ó Santo e glorioso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.